Ei, tudo bom? Hoje vou ensinar estática aqui, ver se vocês conseguem entender, dar uma explicação bem concreta, dar definições. Vou focar mais nos fundamentos nessa aula e depois eu vou tentar pegar um tempo do meu dia para poder também gravar a parte de cálculos e também resolução de questões. Então, vamos lá? Vou começar pelos conceitos, né? Porque quando você vai estudar qualquer matéria, o ideal é você sempre começar pelos fundamentos. Então, você tem que entender todo o contexto em volta daquela matéria. Estática, você já deve imaginar que está se referindo a algo parado. O que é algo parado? Algo que não realiza movimentos em relação a algo. Mas em química, eu vi que os elétrons dos átomos estão sem movimento. Aqui a gente não vai ligar, cara. Aqui a gente está em física, entendeu? Então a gente vai dizer que algo estático não realiza movimentos macroscópicos visíveis. É até meio redundante, porque se algo é macroscópico você vai conseguir ver, né? Mas só para deixar bem claro isso, em relação a determinado referencial. Entendeu? Por que é tão importante isso? Porque qualquer coisa que está em movimento em relação a algo. Então, essa garrafa está em movimento em relação à câmera. Mas agora, minha mão e a garrafa estão em movimento em relação à câmera, que não deu para ver minha mão. Mas em relação à garrafa, minha mão está parada. Entendeu? Depende sempre do seu referencial. Pegou? Agora, vocês pegaram o que é estática, a gente pode começar a matéria em si. Uma parada que a gente já viu é o ponto material. Cara, no ponto material, a gente vai estar pensando em força, né? Você lembra? A gente tinha um bloco, falava, aplicou 5 newtons de força nele, qual a aceleração, entendeu? Aí você quer sopa? Não. Aí aqui, você não considera o local em que você está pondo força. Então, se você tem essa caneta, você fala, aplicou 5 newtons de força nela, numa questão de força dinâmica que a gente já viu, apliquei a força aqui. Cara, você não está pensando em onde você aplicou. Você está falando como se você aplicar força aqui e aqui, vai ser a mesma coisa. Então, se eu aplicar 5 newtons de força aqui, você sabe que não vai ser a mesma coisa de eu aplicar 5 newtons de força aqui no meio, mais ou menos, da caneta. Entendeu? E por quê? Porque a gente vai ver hoje uma parada que se chama torque. Vocês vão entender isso muito bem. Então, ponto material, a gente já foi visto. Isso daqui, a gente viu em dinâmica, cinemática, entendeu? Que é mais dinâmica, na verdade, né? A gente já tinha visto. Agora a gente está no finalzinho de dinâmica, a gente vai entrar no corpo extenso. Então, quando você pensa em ponto material, você pensa que, um pontinho ali, vou estar fazendo, pronto. Agora, um corpo extenso, você pensa, tá bom, você tem um corpo grande. Agora, eu vou considerar cada posição dele. Se eu aplicar a força aqui, vai ser diferente de aplicar a força aqui, ou aqui, ou aqui. Entendeu? Então, corpo extenso. É o que a gente vai ver agora. Aí até tem uma anotação ali que dependendo de onde a força, já falei isso, vou repetir só para vocês poderem anotar. Dependendo de onde a força é aplicada, o equilíbrio estático pode ser rompido. Anota isso, tá? Mas eu não sei o que é equilíbrio estático. Agora vai saber, porque eu vou te falar. O equilíbrio estático vai ser... Deixa eu anotar aqui. Equilíbrio estático. Minha letra bem linda, né? Graças a Deus. Enfim, o equilíbrio estático vai ter... até agora, até esse momento, vocês viram equilíbrio estático sendo força resultante igual a zero. Mas eu não me lembro que é a força resultante. Calma, vou te lembrar. Você tinha um bloquinho aqui. Tem 5 newtons de força sendo aplicada aqui. E 5 newtons de força aplicada aqui. Sentidos opostos, mesma direção.
Direção horizontal. Sentido, um tá para a direita, outro para a esquerda. Vai se anular. Força resultante igual a zero. Se eu tivesse 10 Newton aqui e 5 Newton aqui, qual que é a força resultante? 5 newtons para a direita. Entendeu? Aí, aqui você tá vendo. Ah, então tá, eu já sei equilíbrio estático. Não, você sabia, porque agora a gente vai complicar. Não, na verdade não é nem complicar, porque é fácil. Vem comigo aqui. Deixa eu apagar essa parada. Isso daí não precisa anotar não, tá? Agora que vai chegar a parte mais importante. O equilíbrio estático, agora eu quero que vocês imaginem um caneta. Eu vou mostrar aqui, você tem uma caneta, depois eu vou desenhar. Se você aplica 5 newtons de força do lado direito, do lado esquerdo, aqui no centro, o que acontece? Tá parada, né? Por quê? Porque a força resultante é igual a zero. Mas também tem uma outra parada, que é o torque, que também é igual a zero. Calma, você vai entender o que é torque ainda não expliquei. Só tô jogando para vocês já se familiarizarem. Mas agora eu quero que vocês percebam. Se eu aplicar essa força aqui e essa força aqui, 5 newtons e 5 newtons. Mesma direção, horizontal e sentidos opostos. Força resultante é igual a zero, né? Mas, por que isso acontece? Entendeu? Por que quando eu pressiono aqui, mesmo tendo a mesma força resultante é igual a zero, por que ele não está em equilíbrio estático? Aí que você vai ver que o equilíbrio estático, aqui ó, é isso que eu estava falando, 5 newtons, 5 newtons, força resultante é igual a zero. Equilíbrio. Mas se você tem uma caneta e aplica 5 newtons aqui, 5 newtons aqui, aí ela não está mais em equilíbrio. Porque você vai ter uma parada chamada torque que vai fazer com que essa caneta rotacione, vai rodar, entendeu? Viu como rodou aqui? Tá tendo um grito lá na sala porque minha casa é casa de maluco. Mas ignore se estiver escutando aí. Finge que não está escutando. Então você tem essa rotação causada pelo que a gente vai chamar de torque. Tá? Já eu entro. Só guarda esse nome, tá bom? Então, além da força resultante ter que ser igual a zero, o torque também. Tá. A aula está implorando para que eu explique o que é o torque. Então, pronto, chegou a sua hora. Bora. Torque vai ser a forma de medir a capacidade de uma força de causar rotação. É muito importante você pegar isso, tá? Muito importante mesmo. A gente vai ter vários exemplos. A própria gangorra, quando... Cara, deixa eu falar logo disso. Eu vou só jogar algumas coisas, alguns exemplos para vocês poderem colocar na cabeça de vocês. Isso daqui é uma gangorra, tá? Bem lindo. É assim que fala, né? Enfim, vai ter um bichinho aqui e você vai ter um bichinhozinho. Não, ou melhor, você vai ter um bichão aqui. Eu quero que você perceba que essa distância é menor do que essa distância. D2 é maior do que D1. O que a gente vai ver é o seguinte. Quanto mais distante do eixo, o que é o eixo de rotação? É esse pontinho aqui. O eixo é o ponto em que um corpo vai rotacionar de acordo com a força que eu aplique. Então, se eu tenho um ponto aqui e eu aplico uma força aqui, qual que é o eixo? O eixo é aqui. Nessa partezinha daqui. Então, quando você vai medir a distância em relação ao eixo, é do eixo até o local em que a força está sendo aplicada. Então, quanto maior a distância, mais torque eu vou ter. Ou seja, mais rotação o corpo vai ter. Por isso que eu digo, mesmo esse pirralho sendo menos pesado do que o papai dele, por ele estar mais distante do eixo do que o pai está do eixo, dependendo do peso dele, que
não dei as informações aqui ainda, porque eu não vou fazer cálculo nessa aula ainda. Ou pelo menos eu pretendo não fazer. Se eu sentir que está chegando na hora, eu vou fazer, é claro. Mas, calma aí, rapidão. Desculpa, falei que essa casa é casa de maluco. Enfim, vamos lá. Perdão, onde é que eu tava? Aqui. Quanto maior a distância em relação ao eixo, maior vai ser o torque, logo mais rotação eu vou ter. Então, eu falei que esse pirralho aqui, mesmo pesando menos que o pai, dependendo do peso dele, pode estar em equilíbrio com o pai, que é mais pesado. Então, deixa eu pensar em valores. Deixa eu botar 40 quilos, 2 metros, 1 metro. Calma aí. D1 aqui vai ser 1 metro e o pai tem 80 quilos. Não preste atenção nesse cálculo, é só para mostrar uma parada aqui. Não anota que depois eu vou falar disso. Então, como é que a gente vai medir o torque? Torque é a distância vezes a força sendo aplicada. Então aqui, mesmo o filho sendo mais leve do que o pai, quando você faz esse cálculo, pensando nessas distâncias que eu coloquei aqui, você vai ter que ter o torque resultante sendo igual a zero, né? Então, cara, que eu não queria falar disso agora. Enfim, só mostrar. 40 vezes 2 vai ser igual a 80. E 80 vezes 1 é igual a 80. 80 é igual a 80. Então, o torque vai ser igual a zero. Não se atente a isso agora, porque eu vou explicar de novo. Era só para deixar esse exemplo mais bonitinho. Mas isso daqui, ignora. Depois eu vou falar mais, tá? Então, você vai ter o torque sendo diretamente proporcional à força e sendo diretamente proporcional à distância em relação ao eixo. Então, quanto maior a distância, mais torque eu tenho. E quanto maior a força, mais torque eu tenho. Entendeu? Então, calma, eu vou falar disso de novo. Isso daqui é só uma introdução, tá bom? Aí, agora a gente vai falar já falei equilíbrio estático, torque, tá bom? Então vamos lá. Translação e rotação. Translação e rotação. Cara, imagina a Terra. A Terra não tem movimento em volta do Sol. Como é que é o nome? Translação. A gente tem Terra e a gente tem o Sol. Tá bom? Translação. E a rotação é em volta do próprio eixo. Então, a gente vai ter... Eu tô dando esses exemplos só para vocês poderem já ter na cabeça de vocês. Já nada que vocês não saibam, né? Nesse sentido. Tá? Então, vamos lá. Agora, a definição bonita para isso. Tá? Porque pode aparecer em prova e falar, caraca, eu jurava que eu sabia isso. Entendeu? Então, vamos lá. Translação. Todos os pontos do corpo se movem em conjunto. O que a Terra faz em volta do Sol? Todos os pontos da Terra se movem juntos, simultaneamente, em volta de algo que está no centro, né? Então, esse movimento vai acontecer para alguma direção, sentido e velocidade. Então, o foco aqui é nesse todos os pontos do corpo em movimento. Então, até o centro do corpo está em movimento. Ó, imagina que a minha mão é um corpo. Esse corpo vai estar em movimento de translação. Entendeu? Translação. Só que esse movimento, até o centro da minha mão está se movendo. Todos os pontos dela estão em movimento. Com a mesma direção. Então, se o meu mindinho está em uma direção, esse outro, o anelar, não sei, também está na mesma direção. Mesmo sentido, mesma velocidade. Entendeu? Todos os pontos. Aí agora, em rotação, a gente vai ter
o movimento em volta do próprio eixo. Movimento em volta do próprio eixo. Aí, isso aqui, ó, movimento em volta do próprio eixo. Pegou? Tá, aqui a gente já fechou uma boa parte, uma parte importante. A gente vai agora para outra parte importante, né? Porque a vida é assim. Vamos lá. A gente vai falar agora de centro de massa e centro de gravidade. Dois pontos muito importantes serem mencionados. Centro de massa, X, centro de gravidade. São muito parecidos, mas são diferentes. Tá? Vamos lá. Centro de massa vai ser o lugar geométrico em que a gente vai considerar para efeito de cálculo. Quando você for realizar um cálculo, por exemplo, você tem uma barra aqui, você tem que realizar um cálculo, você vai considerar que o centro de massa dela vai ser onde toda a massa desse corpo está concentrada. Então, deixa eu botar aqui certinho. Centro. Calma aí, perdão. Vai ser o lugar geométrico em que, para efeito de cálculo, será considerado que toda a massa do corpo está concentrada, tá? Então, tá aí essa definição bem bonitinha. Agora vem os exemplos, né? Não posso só jogar uma parada e falar se vira aí. Bora lá. Qual que é o centro de gravidade aqui? Quero que vocês tentem, tá? Responde mesmo. Age que nem um retardado. Vocês têm que participar. Por mais que não esteja aqui comigo, vocês têm que responder. Ah, vão falar que você é maluco. Não ligo, pô. Você tem que participar da aula para conseguir entender certinho. Então, qual que é o ponto de gravidade? Aqui é o centro de massa, tá? O centro de massa é o centro geométrico, geralmente. Então, desse círculo, onde é que vai ser? Vai ser aqui. Considero que tá assim. Mas aí, tem um ponto muito importante. Vocês lembram de densidade, né? D é igual a M sobre V. Então, se D é maior e o volume é normal, é constante, a massa também vai ser maior, né? Então, só você usar isso para se basear com números. Se D é igual a 1, 1 é igual a 2, a massa é 2 kg sobre 1 litro. Sobre 2 litros, perdão. Tá bom? Mas aí, se você diz que a densidade de outro lugar é 2 kg por decímetro cúbico, que é a mesma coisa de litro, você vai estar dizendo que a massa vai ser igual a 2 kg. Isso daqui é importante? É importante. Mas isso daí não é nada que vocês não sabem. Isso daí é proporção em matemática, né? Se eu aumento aqui, aqui também aumenta. Se eu aumento a densidade, eu aumento a massa. Na verdade, vocês podem até se confundir com esse exemplo que eu dei, só ignora esse exemplo, tá? Então, densidade é igual a massa sobre volume. Logo, se dentro de um corpo eu tenho dois materiais diferentes, deixa eu pegar aqui o giz. Se aqui eu tenho
e também tenho esse daqui, eu digo que aqui tem uma densidade e aqui tem outra. Se não venham aqui, se aqui tem uma densidade e aqui tem outra, eu digo que D1 é maior que D2, eu estou querendo dizer que vai ter mais massa desse corpo concentrada por esse lado mais vermelho. Então, o centro de massa desse corpo não vai ser o centro geométrico. Não vai ser. Calma aí. Não vai ser aqui. O centro de massa vai se deslocar um pouco para cá. Por quê? Porque a densidade no material vermelho é maior do que o material amarelo nesse caso, né? Então, aqui vai ter mais massa do que aqui. E o centro de massa, a gente vai usar para efeito de cálculo considerando que toda a massa no corpo está concentrada. Então faz muito sentido o lado que tem mais massa ser o lado em que vai ter o centro de massa do corpo, né? Falei muito massa numa frase. Mas, enfim. Então, se você... Nossa, ficou tenebroso isso daqui. Então, se você tem... Isso daqui não parece muito difícil, não. Só você saber isso. Aí você tem azul. A densidade do azul é maior. D1, D2. A densidade no lugar azul é maior do que o do amarelo. Isso daqui é um corpo, tá? Um material. Cada cor, não estou me referindo ao material. Vamos dizer que isso daqui é metal e isso daqui é... Calma aí, que o azul é um metal e que isso daqui é algum outro material que não seja metálico. Entendeu? Aí, se eu digo que esse bichinho tem uma densidade maior do que esse daqui, então vai ter mais massa concentrada. Vou ter mais massa concentrada no azul. Então, o centro de gravidade, ao invés de ser aqui, vai se deslocar um pouquinho para cá. Vai ficar mais aqui. Entendeu? Porque quanto maior a densidade, mais massa concentrada em um lado do objeto. Então, eu vou deslocar esse centro de massa para o lado com mais massa. Faz total sentido isso daí. Cuspi um pouquinho, desculpa. E a última coisa que vocês têm que tomar cuidado em centro de massa é isso daqui. Se os caras te dão... Meu Deus, não sei desenhar. Deixa eu fazer de preto isso daqui. Ah, cara, finge que isso daqui é um pneu. Eu dei o meu melhor, entendeu? Isso daqui é um pneu. Onde é que é o centro de massa dele? Mesmo material, não tem a densidade, é mesmo em todos os cantos. Então o que eu falei que acontece? O centro de massa é o centro geométrico desse corpo. Onde é que é o centro geométrico desse corpo, gente? Adivinha? Aqui. Ah, mas é uma roda, como é que você vai falar que o centro de massa desse corpo está fora do corpo? Gente, é para efeito de cálculo. A gente criou isso, entendeu? Não é uma coincidência, a gente criou, entendeu? Então a gente, para efeitos de cálculo, vai dizer que o centro de massa está aqui. Toda a massa vai estar concentrada nesse centro, entendeu? Isso é importante porque quando aparecer uma questão, depois é claro que eu vou te mostrar essas questões, e você tem uma gangorra, assim como eu tinha mostrado antes, você vai considerar que o centro de massa dela vai ser o centro geométrico dela, aqui, né? Então, quando você tiver alguma questão que vai exigir que você considere o peso dessa gangorra, o peso desse corpo, você vai ter que considerar que o centro de massa dele é aqui no meio. Isso daí vai ser importante para calcular o torque quando você tiver corpos aqui, entendeu? Nesses locais eu coloquei o X. Mas isso daí é só para vocês saberem que vai ser importante, para vocês não esquecerem disso. Isso daqui vou te mostrar depois direitinho quando estiver fazendo questão, tanto que eu vou apagar agora. Entendeu? Enfim. E centros de gravidade? Faltou, né? Então bora lá. Centro de gravidade? Cara, centro de gravidade, você vai estar pensando em gravidade. Então vai ser o local matemático, onde para efeito de cálculo,
matemático, onde para efeito... Não vou escrever tudo não, porque é quase copiar e colar do outro. Local matemático, onde para efeito de cálculo, toda força, peso do corpo está concentrado. Entendeu? Onde toda a força peso do corpo está concentrada. Então, vamos lá. Imagina aqui comigo um prédio gigante. Esse prédio tem 10 quilômetros, tá? 10 quilômetros de prédio, tá? Existe esse prédio? Claro que não, né, gente? Pelo amor de Deus. O prédio, o maior, não deve chegar nem perto de 1 quilômetro. Eu acho, né? Não sei. Lá nas Arábia também, nunca se duvida desses caras. Mas enfim, vamos lá. Então, qual que vai ser o centro de gravidade? Onde que a gente vai considerar que o peso dele tá? Cara, aqui no meio, né? Correto? Não. Não vai ser no meio, tá? Se você já escreveu isso, apaga que tá errado. Por quê? Porque o centro de gravidade dele vai ser um pouco mais embaixo. Gente, o que é gravidade? Gravidade é... o que é força-peso, perdão? Vai ser a força que vai estar puxando a gente para o centro da Terra. Então, quanto mais próximo do centro da Terra, mais forte o peso. P2. Esse desenho tá horrível, mas era para representar o centro da Terra e aqui a altitude, né? P2 vai ser menor que P1, porque o P1 aqui está mais próximo do centro de gravidade da Terra. Então, o centro de gravidade de um corpo vai ser maior quanto mais perto do centro. Geralmente você não vai ter que considerar isso, porque a diferença da força-peso é minúscula em numa escala pequena, né? Então, o centro era aqui, eu exagerei para cá, né? E olha que eu botei 10 km de prédio. Geralmente, a gente quase não considera isso, mas é importante você saber essa diferença entre centro de massa e centro de gravidade. Centro de massa é onde a gente considera a massa do corpo, que a massa do corpo está concentrada. Centro de gravidade, a gente considera que a força-peso exercida no corpo está toda concentrada. Então, a gente tem essa variação aqui de posição, sai do centro geométrico de acordo com a força-peso, porque quanto a força-peso é mais forte, quanto mais perto do centro de gravidade. O centro de gravidade está mais para cá, né? Então, claro, mais para dentro. Só que eu não vou desenhar na escala normal, né? Pô, não tem nem como. Mas, enfim, tem essa variação exatamente por causa da variação da força-peso. A gravidade é mais forte aqui do que aqui, tá? Então, aqui é mais forte do que aqui. Pegou? Um ponto importante aqui de se mencionar é que o centro de gravidade, nas questões em que ele vai pedir que você considere que vai ser diferente do centro de massa, ele vai te dizer que o campo gravitacional não é uniforme. O que isso quer dizer? Isso daí quer dizer que o G1 pode ser diferente de G2. Se ele está dizendo isso, aí você tem que considerar essa diferença de força-peso. Mas, geralmente, não vai estar considerando isso, então G1 vai ser igual a G2, G1 e G2 sendo a gravidade, né? Você vai considerar, então, que a gravidade vai ser igual em todos os pontos ali, logo a força-peso vai ser uniforme, então o centro gravitacional vai ser, o centro de gravidade vai ser igual ao centro de massa, tá bom? Então, isso daí é tudo muito importante. Lembra, centro de gravidade só não é igual ao centro de massa quando o cara chegar e falar que o campo gravitacional não é uniforme. Logo, as gravidades seriam diferentes. Estou repetindo só para vocês ficarem com isso na cabeça de vocês. Vai ter questão disso, tá? Vamos lá, tá acabando? Centro de massa aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque se tem uma coisa que me fez lembrar desse ponto de centro de massa, foi esse exemplo aqui que o meu professor deu. Cara, quando você tem gente lutando, jiu-jitsu, judô, pensa no judô é o principal. Porque no judô,
você tem que manter a base forte, né? Eu não luto direito, eu não luto judô, então não sei como é que é. Mas eu sei que você tem que ter estabilidade pra não cair, pra não tomar um golpe e cair. Cara, essa estabilidade, você vai tentar ficar mais agachado. Você vai ter que deixar o quadril mais baixo. Por quê? Quanto mais próximo do chão, quanto mais baixo o centro de massa, mais estabilidade. Por isso que, surf, quando a pessoa está surfando, a pessoa tem que ficar agachada para ter mais estabilidade. Porque quanto mais baixo o centro de massa, mais estabilidade. Cara, só você ter um raciocínio básico, só que é difícil de você pensar na hora. Se você deixa eu pensar como é que eu posso demonstrar isso. Aqui, ó. Deixa eu desenhar que vai ficar melhor. Quero que você me diga o que é mais estável. Tá? Ficou muito ruim isso. Isso daqui, esse objeto, esse corpo que eu acabei de inventar, que eu não sei nem o que eu tentei fazer, ou isso daqui. Considerando que o chão tá aqui e que o chão tá aqui. É claro que é esse daqui, né, gente? Por quê? Porque o centro de massa desse tá aqui, mais ou menos. E o centro de massa desse tá aqui. Qual deles que o centro de massa tá mais alto? Esse daqui tá mais alto. Então vai ser menos estável. Esse daqui vai ser mais estável, porque o centro de massa dele... Eu não sei se eu falei centro de gravidade no último, mas era para ser de massa. O centro de massa desse tá mais baixo, entendeu? Então vai ser mais estável. Isso daí, você pode lembrar desse exemplo esquisito que eu acabei de dar, pode lembrar do judô, lembrar do jiu-jitsu, pode lembrar do surf. São vários momentos em que você deixa mais baixo o centro de massa para poder pegar mais velocidade. Quer um outro exemplo? Fórmula 1. Os carros, eles têm o centro de massa bem baixo para conseguir ter mais estabilidade nas curvas e também tendo mais estabilidade na curva, você consegue fazer a curva mais rápido. Cara, Fórmula 1 é legal porque você consegue usar física em vários exemplos, várias matérias, né? Então, centro de massa tá aí na Fórmula 1 também, porque o carro tem que estar mais baixo para conseguir fazer a curva de velocidade. Cara, isso daqui é legal, Se você for estudar física, entendendo as coisas, se esforçando e com vontade, se você não for estudar com aquela sensação de obrigação, mas estudar como... vou estudar física. Não tem que estar feliz, não. Mas também não tem que estar bravo, não tem que estar triste, não tem que estar revoltado com preguiça, porque senão, além de você não entender, você vai ficar com desgosto do que você está fazendo. Acho que eu vou encerrar a aula agora, porque agora é a parte que entra mais em cálculo, entra em torque. Eu vou deixar essa aula por enquanto. Valeu!